internauta, terça-feira, dia 18 de agosto de 2015, é um dia de retração de mercado, refletindo uma segunda-feira aí negativa, de cotações negativas no mercado nacional e internacional, mas diante das notícias da safra nacional que batem lá em Nova York, há uma sustentação de preços que deve se tornar positiva aí. Neste momento, nós vemos, então, um cenário bem atípico da cafeicultura. Um estudo divulgado na semana passada mostra que o Brasil tem uma dificuldade para exportar, junto com o café, valor agregado. O Brasil hoje é o maior exportador de café do mundo e, de acordo com 2014, ficou em torno de 563 milhões aí, o total de café solúvel exportado. Disso, 8% é do café solúvel, ou seja, do café industrializado. Mas isso ainda é muito pouco, é muito pequeno, né? Tem uma matéria bem completa sobre isso aqui da Agência Brasil, que a gente está publicando no G-Portais hoje, para você entender um pouquinho mais o que é esse valor agregado. Nós fizemos uma entrevista, colocamos aqui com o Natan Ergovitz, que é o presidente da ABIC, explicando que é preciso colocar, a gente vem batendo nisso, agregar valor ao café. Por isso que nós temos aqui um parceiro que é a Vigor, que agrega. Como que é agregar? É você transformar um iogurte no sabor café. Temos aqui o Café Muzambinho, nosso parceiro, que ele, além do grão especial, o produtor também lá, Raquel, junto com o marido Galante, né, que deu esse primeiro passo aqui na região do sul de Minas de ser produtor e também industrializar o café, levar até a xícara. Se você tiver condição, então, de colocar uma cafeteria com o seu nome, isso agrega mais ainda. São investimentos que vão melhorando a sua renda final. E sobre esse desenho econômico, eu conversei com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores aqui de Muzambinho, Kleber Marcon, que falou exatamente disso, dessa expectativa que o mercado tinha de uma safra um pouco melhor. Os produtores estão aí recebendo, já percebem lá na lavoura mesmo, na hora da colheita, que o grão está menor, e isso pode refletir inclusive no pagamento de contas, porque os produtores podem não conseguir fechar as contas por conta dessa quebra na safra aqui no sul de Minas. Vamos ver como foi a entrevista? E nessa variação de tamanho de grão na peneira 13, né, principalmente na peneira 13, é sobre esse o assunto que nós vamos falar com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Muzambinho. Kleber, nesse momento, como que os produtores estão falando da safra? Qual é o reflexo da safra nesse momento? Bem, Valéria, estamos aí praticamente uns 80% da colheita já bem adiantada, e a questão da peneira 13 abaixo, né, a gente está vendo aí muito poucos produtores se queixando, porque a maioria dos pequenos produtores não tem a classificação de peneira, que são dos cafés especiais. A gente tem visto aí algumas cooperativas dizendo a questão das peneiras, que a peneira 13 está com muito alto o volume de café, mas a gente tem visto nos pequenos produtores, por não fazer essa separação, ainda não está tendo essa queixa. Aqui na região, a maioria das fazendas, dos sítios e das lavouras, eles estão acima de 1.000 metros? Bem, a maioria das lavouras da cidade de Muzambinho estão acima de 1.000 metros de altitude. Isso quer dizer que naquela seca de 2014 e 2013, eles não sentiram tanto a falta de água, os pés não foram tão prejudicados. É diferente de outras regiões aqui do sul de Minas? É diferente, sim, com altitude abaixo de 900 a 1.000 metros aí de altitude, houve uma escassez de água maior pelo solo, né, principalmente nas raízes do pé de café. Onde a gente está vendo aí que essas regiões sofreram bem mais com a seca. Igual temos regiões aqui de Três Pontas, Nepomuceno, Campos Gerais, que a gente está vendo que as lavouras de café sofreram bem mais do que aqui na região de Muzambinho. Aqui, então, a florada deve acontecer aí no meio de setembro, como é o costume, como a planta já está preparada para... Sim, na época normal, não é, da florada do café, vamos ter um pouco das panhas terminando mais tardias, né, que esse ano demorou um pouco a maturação, então vamos ter bastante panha aí entrando no meados de setembro, às vezes até final de setembro.
se a panha chegar, por exemplo, a colheita chegar até fim de setembro, essa florada que deveria acontecer em setembro vai acontecer mais tarde, 3, 4 semanas depois. Então, vai acontecer mais tarde, mas vai acontecer também do produtor tirando do pé de café muitos botões que futuramente virariam frutos, né? Nessa colheita tardia tem um pouco do prejuízo da safra que vem também. E na questão de preço, a gente está vendo aí o café passando dos R$500, teve cotação já a R$550. Essa leve alta dessa terça-feira deve refletir aí uma quarta-feira de negócios positivos também. Como que tá? Tá dando para cobrir custo com o preço da saca? Bem, dá para cobrir sim os custos, mas ainda, como pode dizer, que para quem vê aquela saca R$500, ainda não é o esperado de lucratividade do produtor, porque para produzir uma saca de café, se colocar todos os custos na ponta do lápis, ela não fica muito barata também, né? Ela quase vai aí empatar ou um pouco, a margem de lucro muito pouca, né? Pelo trabalho que dá para o produtor rural colocar uma saca de café no armazém, é nada merecido que ele tenha um lucro maior, né? A gente viu aí recentemente uma ação do Ministério Público na região do sul de Minas. Não é trabalho escravo, como muita gente vem colocando aí, alguns veículos vêm colocando trabalho escravo. Não, é trabalho irregular, né? São trabalhadores que ainda não estavam regularizados. Em Muzambinho, como que está essa situação? A demanda, a falta de mão de obras, falta gente para colher café? Bem, acredito eu que não está faltando a mão de obra, mas também não está sobrando mão de obra. Hoje, se um produtor precisar achar colhedor de café aí, não vai ser fácil. E, em contrapartida, né, também não temos aí falta também da mão de obra lá na zona rural. Algumas propriedades com mais, outras com menos, mas como a nossa região é muita agricultura familiar, então um vai terminando a colheita, vai ajudando o outro produtor. Sistema de mutirão. Sistema de mutirão, muita troca de dia, então os pequenos produtores, um termina e vai ajudando os outros a terminar a sua safra também. Ok, muito obrigada. É isso, produtor. Muzambinho, então, se destaca de algumas cidades aqui do sul de Minas com um diferencial. Por serem cafés mais altos, cafés de montanha acima de 1.000 metros, a seca passada não foi tão sentida. E neste momento a florada pode atrasar, né, deve se atrasar por conta dessa colheita que se avançou, e isso realmente deve mexer com a próxima safra. Vamos acompanhar aqui no Café em Foco, principalmente a questão de clima e de andamento de finalização de colheita. E em cima dessa quebra aí, em torno de 20%, muita coisa pode acontecer. Inclusive, esse mercado que está em baixa aqui, ele tende a aumentar, ou seja, tende a alta, tende a positividade. Então, vamos ver como que ficaram as cotações. A BMF, a Bolsa de Futuros aqui do Brasil, ela que trabalha com contratos, fechou negativa, queda de 2,21% no vencimento de setembro desse ano. Fechou a saca a $175,50. Em Nova York, a segunda-feira também foi negativa, porque essas notícias que eu estou comentando com você ainda não tinham chegado às traders, aos negociadores. Então, a terça-feira abre positiva. Pode ter certeza que até lá para as 2, 3 horas o mercado americano vai estar positivo nessa terça-feira. Contrariando a queda da terça-feira, que ficou com a maior queda em 2,60 no café de dezembro de 2015, fechando a $138,55. Isso às 2 horas da tarde, que é onde fecha um mercado lá em Nova York. Vamos ver então como que ficou o mercado físico aqui na nossa região. Guaxupé, uma queda de 2,10 para o tipo 4,5, fechando a saca a R$560. Poços de Caldas, R$499, Varginha, R$515. Maior preço, R$560 em Guaxupé. Lá, para o tipo 6, bebida dura, Guaxupé, R$502, queda de 4,20. Poços de Caldas a R$489, queda de 0,41. Patrocínio 480, Espírito Santo em São Paulo 510, o maior preço foi no Espírito Santo do Pinhal, alta de 2 pontos. E Varginha, R$510 também, e já que Espírito Santo do Pinhal é bem próximo ali de Poços de Caldas, então maior preço pago para o tipo 6 na segunda-feira foi em Varginha, aqui em Minas Gerais. O cereja descascado
fechou o mercado a R$ 560. Em Poços de Caldas, 548 e em Varginha, R$ 550. Maior preço, portanto, do cereja descascado no mercado físico em Guaxupé, com uma queda aí de 3 pontos. Fechou em 560, mas houve uma queda com relação à sexta-feira. Essa terça-feira é uma terça-feira de recuperação de preços, por conta disso que eu acabei de falar com vocês e por conta dessa conversa que vocês perceberam aí com o Kleber, que é o reflexo aqui da região do sul de Minas, ou seja, uma safra abaixo daquilo que se era esperado, um custo maior do que se esperava e o comprometimento já da safra de 2016. Com isso vem alta de café por aí, mesmo com esse mercado estável, dólar em alta. Vamos então ao que é destaque aqui no G-Portais. Ontem teve a reunião da Câmara Municipal, então você confere aí o áudio, o que aconteceu, quais foram as falas dos vereadores. Lembramos que este final de semana foi um final de semana de muitas percas, né? Muitas pessoas queridas partiram aqui em Muzambinho. O pai do secretário de obras, Gisel Tristão, a Marlice, que também é mãe de uma funcionária lá da prefeitura, a Adriana Vieira, a sogra do Dado, uma pessoa muito querida na cidade. E, por fim, no finalzinho do domingo, enterrando ontem à tarde, a professora Zélia Aquino, uma professora muito querida, uma pessoa, né, muito afetuosa ali do Colégio Salatiel de Almeida. Então, o Café em Foco presta a sua homenagem, a sua solidariedade nesse momento e também coloca você a par também do que é movimento aqui na cidade, do que é notícia. Lembrando que nesta quarta-feira o Dica aqui que a gente faz o Dica Técnica, que vai ao ar toda quarta-feira no Terra Viva com o Tobias, essa semana vai ser com o Marcelo, vai ter a presença de uma professora que estuda aqui no IF Sul de Minas, uma planta que nós mulheres temos muita curiosidade, que é a planta do emagrecimento. Não perca a entrevista e veja como que essas pesquisas aqui do IF Sul de Minas tá ajudando aí a mulherada a ficar mais em forma e mais em dia com a beleza, né? Eu sou Valéria Vilela, volto amanhã com mais informações, com mais dicas, para que você não perca preço, nem perca oportunidade de negócio na hora de comercializar a sua safra. Lembrando, produtor, que a segurança no campo depende de você. Tome cuidado com a sua safra, não deixe saco de café limpo ou beneficiado na propriedade, leva para o armazém, porque esse é um momento de muita visibilidade dos assaltantes, dos ladrões, eles ficam muito espertos nessa época, a gente tem que ser mais esperto com eles. Até amanhã, tchau.